Prezados formandos e prezadas formandas, voltamos hoje, o professor Florencio e eu, a apresentar para vocês a continuidade, a título também de conclusão, da videoaula número 6, segunda parte. Nós preparamos para esta segunda videoaula 2 momentos. No primeiro momento, vamos continuar a falar das contribuições da psicologia experimental para a prática da observação docente, e no segundo momento nós vamos então apresentar alguns aspectos da observação da prática docente na área da educação, que é uma área especial de conhecimento, importante para nós e pertinente para este módulo. Continuando então a falar das contribuições da psicologia experimental, contribuições a respeito das quais nós falamos na aula anterior, gostaríamos então de lembrar a vocês, formados e formandas, que psicólogos, cientistas do comportamento, educadores também, são pessoas. Como pessoas, usam linguagem do dia a dia, linguagem coloquial. Entretanto, quando se debruçam sobre a necessidade de realizarem trabalhos científicos, precisam, evidentemente, usar uma linguagem diferente, que nós chamamos de linguagem científica. Cada comunidade verbal de cada área de conhecimento tem a sua linguagem. A linguagem científica, independentemente da área de conhecimento, as diversas linguagens científicas têm algo em comum, evidentemente. Muito bem. Então, quando os psicólogos se interessam em estudar o comportamento, descrevendo, explicando as condições em que ocorrem, a sua regularidade, o seu aspecto padrão, não é? Então precisam usar a linguagem científica. E vimos na videoaula anterior que a linguagem científica é uma linguagem objetiva. Uma questão que gostaríamos de colocar para vocês, não para que respondam agora, ao assistirem a esta videoaula, mas para que respondam a posteriori, em outros momentos. A recomendação para o uso de linguagem científica quando se trabalha com ciência, com a investigação científica, ela vale para os educadores? Pensem nisso. Quando nós nos empenhamos na observação de comportamento, precisamos tomar algumas decisões. Essas decisões ocorrem todas as vezes que precisamos lidar com o processo de ensino-aprendizagem, que é também um aspecto importante do psicólogo que trabalha com a educação. As decisões têm a ver com 3 aspectos fundamentais. Primeiramente, com aquilo que está sendo observado, que é o objeto de observação. Em segundo lugar, tem a ver com quem será observado, que nós chamamos de sujeito, não é? Ou participante, e tem a ver também com o local onde a observação tem lugar, que é, portanto, o locus, o ambiente, onde a observação ocorre. Ainda com a frequência das observações, a frequência das observações tem a ver com o número de sessões que precisam ser realizadas, e a definição do tempo de observação, além do procedimento de registro de dados observados, etc. Aqui, procedimento está em singular, mas convém logo dizermos para vocês que, na verdade, falamos de procedimentos porque quando se registra ou quando se registram dados observados, na verdade, há um conjunto de passos a serem dados, há um conjunto de técnicas a serem utilizadas. Essas decisões são tomadas com base em critérios. Um critério fundamental que determina a tomada de decisões é o objetivo da observação. O objetivo da observação, na verdade, tem a ver com o problema do estudo, identifica-se como sendo o problema de estudo, o problema que interessar, e o objetivo, então, é o critério principal. O objetivo é a diretriz, é o norte para a observação, e é a primeira etapa, a primeira fase de qualquer trabalho de investigação em qualquer área científica. As formas de apresentação do objetivo comumente ilustradas, na literatura,
recomendadas na literatura, e vocês podem comprovar isso com base nas leituras dos textos científicos, são duas formas básicas. A primeira forma de apresentar um determinado objetivo é por meio de pergunta ou perguntas, questões que evidentemente terão que ser respondidas, e uma outra forma de apresentar o objetivo, que é inserindo o verbo, né, no infinitivo, sendo que o problema é uma afirmação. Não é? Alguns exemplos de perguntas ou questões e de objetivos apresentados de forma alternativa. Qualquer tipo de pergunta ou questão a ser apresentada para ser respondida, ou qualquer objetivo que vai ser especificado, tudo isso depende, evidentemente, do contexto da observação. O contexto da observação, que é o ambiente onde o comportamento ocorre, né, ele determina, então, o objetivo a ser, estabelecido, né, a ser, portanto, apresentado para ser, evidentemente, alcançado. Se, por exemplo, nós estivermos interessados em observar comportamentos de crianças num determinado ambiente de recreio de uma escola, evidentemente nós podemos colocar várias perguntas para serem respondidas. Uma delas, um ponto A, é: quais as brincadeiras que ocorrem no pátio durante o recreio? Alternativamente a esta pergunta, podemos colocar o objetivo desta forma: identificar as brincadeiras que ocorrem no pátio durante o recreio. Uma outra pergunta é: meninos e meninas brincam de forma diferente? Alternativamente, podemos colocar assim: analisar se existem diferenças nas brincadeiras apresentadas por meninos e meninas. Uma outra pergunta, 3.A, é: como se desenvolve uma brincadeira? Alternativamente, podemos colocar assim: analisar como se desenvolve uma brincadeira, considerando o início, o meio e o fim da brincadeira. Uma outra pergunta, 4.A, é: com quem as crianças brincam? Podemos dizer isso de uma outra maneira. Por exemplo, 4.B, analisar como as crianças se agrupam ao brincar. Quem propõe a brincadeira exerce a liderança da mesma? Alternativamente, podemos dizer: o objetivo é verificar a relação entre quem propõe a brincadeira e quem exerce a liderança da mesma, a liderança da brincadeira. Agora, se o contexto for diferente, mesmo sendo a escola, né, o locus mais amplo, mas se nós considerarmos o ambiente físico, a escola, e o ambiente social, interação entre crianças, não é? O mesmo contexto, na verdade, do anterior, mas não sendo o ambiente já, digamos, o pátio da escola, mas a sala de aula, não é? Nós podemos, numa creche, observar como as crianças interagem, tá? E aí uma pergunta evidente, uma pergunta pertinente que nós podemos colocar é: como ocorrem as desavenças entre crianças? E, alternativamente, podemos colocar esta pergunta na forma de objetivo, que é identificar os comportamentos exibidos numa desavença entre crianças, assim como os eventos antecedentes e os eventos consequentes aos mesmos. Continuando ainda a sala de aula como contexto de investigação, né? Uma pergunta que nós podemos fazer é: o que mantém um comportamento de desatenção à aula? Estamos falando aqui de aula, né? Tanto as interações que ocorrem entre professores e alunos. Então, o que mantém um comportamento de atenção ou de desatenção à aula? Alternativamente, podemos dizer assim, 7.B, que o objetivo é analisar os comportamentos de desatenção à aula exibidos por uma criança, como ocorrem, quando ocorrem e quais são suas consequências imediatas. Nós vimos numa aula anterior que o comportamento não ocorre no vazio, ele ocorre sempre no ambiente físico e social, daí que se alguém apresentar para vocês o relato de determinados comportamentos e não indicar o contexto em que esses comportamentos ocorreram, não tem sentido, portanto, analisar esse relato. Se por acaso agora estivermos interessados em, continuando
com a escola, né? Continuando a investigação numa determinada escola, mas se nosso interesse, nosso foco for gestão acadêmica, então algumas perguntas podem ser formuladas para considerarmos, portanto, este contexto. E uma pergunta é, 8.A, é qual candidato deverá ser selecionado para o cargo de chefia de um setor de gestão acadêmica de uma escola. Se nós tivermos interesse, então, em analisar o perfil de um gestor acadêmico. Alternativamente a esta pergunta, podemos colocar o objetivo desta forma, 8.B, avaliar se o candidato preenche os requisitos para o cargo de chefia de um setor de gestão acadêmica de uma determinada escola. Continuando ainda com a escola como ambiente, né, o locus de investigação, e sendo particularmente na escola a sala de aula ou o contexto, uma outra pergunta que nós podemos fazer, 9.A, é o que indica a interação entre um professor e os alunos de uma turma em sala de aula durante a lecionação. Alternativamente, colocamos esta pergunta na forma de objetivo, que é 9.B, identificar quais comportamentos um professor apresenta na sala de aula ao lecionar para os alunos da turma, considerando os antecedentes e os consequentes desses comportamentos, bem como os conteúdos ministrados durante a aula. Bom, perguntamos para vocês, a título de reflexão, qual a forma de apresentação dos objetivos é a melhor em termos de eficácia de um orientando em se engajar na investigação? A forma A, né, caracterizada por perguntas, ou a forma B, caracterizada por objetivos? Não quero influenciar vocês, formandos e formandas, particularmente eu prefiro usar a forma B, né, quando eu investigo em educação, não é? Mas quando eu trabalho, realizo trabalhos de investigação em psicologia, eu uso a tradição usual da psicologia, que é apresentar o objetivo na forma de pergunta ou perguntas, não é? Então, agora, particularmente, avalio que a eficácia, não é, de utilização de objetivo na forma de utilização da questão de pesquisa na forma de objetivos, né, em vez de utilização de perguntas, de formulação de perguntas para serem respondidas, é mais, portanto, eficaz, né? É mais eficaz no sentido de o aluno aprender a derivar dos objetivos determinados procedimentos de investigação. Quando se coloca o problema na forma do objetivo, né, o próprio problema, né, assim colocado, permite que os alunos vislumbrem a priori quais são as técnicas, os procedimentos que ele deverá utilizar para responder, né, para atingir, melhor dizendo, alcançar o objetivo. Muito bem. A observação é um instrumento importante, né, que todo cientista deve utilizar, né, como sendo a primeira etapa da investigação. E a observação tem um coadjuvante importante, que é o que chamamos de protocolo de observação, cuja finalidade é permitir que o observador consiga registrar os dados a serem coletados, não é? Não basta só observar, não basta só olhar, sentir, não é? É preciso também registrar, não é? Anotar, os comportamentos observados. Então, o protocolo de observação permite esse registro. E mais adiante vamos falar de técnicas, né, pelo menos de duas técnicas importantes para o registro dos comportamentos observados. O protocolo de observação é constituído por itens que indicam as informações relevantes para a análise do comportamento. E é importante que o observador aprenda, é por isso que os alunos, quando são treinados em investigação, em psicologia particularmente, aprendem logo não é, a preencher corretamente os itens do protocolo de observação. O conteúdo, então, de um protocolo de observação envolve o seguinte: primeiramente, a identificação geral, que é o espaço do protocolo, né,
em que a identificação geral se vai fazer referência ao observador e ao objetivo por o qual a observação está sendo realizada ou será realizada. O segundo aspecto do conteúdo tem a ver com a identificação das condições em que a observação ocorre, incluindo especificações com relação a quando, né, o comportamento ocorre e onde a observação foi realizada ou será realizada, assim como quem foi o observado ou o participante. Um terceiro aspecto envolve o registro de comportamentos e circunstâncias do ambiente físico e social de ocorrência dos comportamentos. Esse registro fornece especificações com relação a quando e onde a observação teve lugar, ou seja, o registro propriamente dito. Um modelo usual de protocolo de observação, é que vocês podem chegar na tela aí, né, em que nós necessariamente identificamos o observador ou observadora, inserimos o objetivo da observação, inserimos a data da observação, inserimos o horário da observação, contemplando o início e o fim, inserimos o diagrama da situação, que é o mapa, né, uma planta representativa do ambiente físico e social. Vamos detalhar isto mais adiante. Além do relato do ambiente físico, né, descrição do ambiente físico, a descrição do sujeito ou participante e o relato do ambiente social, que é a descrição dos comportamentos, das interações entre as pessoas que estiverem no local. É importante também inserir a técnica de registro utilizada, falaremos mais adiante de duas delas, e inserir o registro propriamente dito. Nós gostaríamos de falar para vocês quanto a orientações importantes que nós devemos seguir para elaborarmos um diagrama de observação. O diagrama de observação representa a área observada, utilizando uma escala. Então, primeiramente, é preciso, então, vocês considerarem, né, no diagrama, a representação da área observada, utilizando sempre uma escala. Por quê? Porque a escala vai permitir ao leitor entender, né, as dimensões reais dos objetos indicados no mapa ou na planta. Deve-se utilizar símbolos de fácil compreensão, não símbolos difíceis, isso não. Deve-se reproduzir as portas, as janelas, os móveis, na mesma escala utilizada para representar a área total. O tamanho do símbolo deve corresponder ao tamanho no comprimento e na largura daquilo que está sendo apresentado. Deve-se localizar corretamente na área as portas, janelas e os móveis, manter a proporção relativa das distâncias entre portas, janelas e móveis, apresentar a legenda dos símbolos, números e letras utilizados. É costume indicar no diagrama a localização inicial do sujeito, do participante. No diagrama, o observador poderá indicar também quando as pessoas presentes permanecem a maior parte do tempo no local e sinalizar a posição dessas pessoas. Vamos ver isso mais adiante. Aqui nós estamos projetando um diagrama, né, de observação. Vocês podem verificar aqui que este retângulo representa o espaço físico onde a observação foi realizada. Nós temos os móveis, aqui, por exemplo, nós temos uma poltrona, não é? Né? Nós temos uma poltrona, nós temos aqui um sofá, nós temos ao lado da poltrona duas mesas laterais, nós temos uma televisão, nós temos aqui uma outra poltrona onde o observador se situou, nós temos aqui uma mesa de centro, temos aqui uma estante, temos aqui a representação das portas, né? Este símbolo aqui representa as duas portas do ambiente físico. Temos também a representação, evidentemente, das pessoas, né? Nós temos a mãe do sujeito observado, representada pela letra M, né? A mãe se citou aqui. T é a tia do sujeito observado, e a irmã do sujeito observado localizava-se durante a observação neste espaço. O próprio sujeito observado, né, localizava-se inicialmente aqui. E temos as quatro paredes representadas pelas letras A, D, C e D. Muito bem.
Nós precisamos, então, descrever o ambiente físico pelo uso do diagrama. O diagrama apresentado aqui mostra isso. Por exemplo, indicar o local em que o sujeito se encontra, né? Se for o pátio de uma escola, temos que dizer. Pode ser o escritório de uma firma comercial, né? Também. Essa indicação, para essa indicação, recomenda-se as especificações e características relevantes. Por exemplo, o formato do local, não é? E, se for possível, as suas dimensões, o número, tipo e disposição de portas, janelas, móveis e demais objetos presentes, as condições de iluminação existentes, por exemplo, luz natural ou artificial, né? As condições relacionadas ao funcionamento dos objetos, por exemplo, televisão ligada, ruído do motor, etc. Outras características incomuns, por exemplo, uma parede esburacada, um móvel quebrado, etc. É importante descrever também o ambiente social que o diagrama permite. Nessa descrição, deve-se identificar, né, indicar e identificar quais outras pessoas estiveram no local. Como nós falamos para vocês, né, além do sujeito observado, a mãe também estava lá no local, a tia se encontrava também, né? Mas não basta localizar as pessoas, também é preciso indicar o que é que elas estavam fazendo no momento da observação. Por exemplo, a observadora está sentada em uma das poltronas e a mãe do sujeito, né, de S, na outra, a irmã folheando uma revista, e assim por diante. Muito bem. O estabelecimento do objetivo da observação é importante porque ele vai implicar a necessidade, então, de fornecer detalhes com relação ao material utilizado. Por exemplo, se o nosso objetivo é verificar se um determinado professor utiliza corretamente o material didático em aula, teremos necessariamente, então, que especificar, né, detalhar, né, qual é a espécie e o tipo do material utilizado, a quantidade, a substância de que é feito, o formato, o tamanho, a cor, o funcionamento, o estado de conservação, a localização, etc. Se o nosso objetivo for verificar se um professor atende às características individuais dos alunos, necessariamente teremos que fornecer, no relato do ambiente social, informações detalhadas de cada aluno. Nível socioeconômico, particularidades físicas, se tem deficiência física ou se usa aparelhos corretivos, particularidades do comportamento, se o indivíduo é rápido, é lento, se comete erros de linguagem, se troca letras, etc., etc. Os exemplos apresentados indicam que as informações específicas se baseiam em hipóteses lançadas pelo observador. Essas hipóteses são relativas às variáveis que poderiam afetar o comportamento em estudo. Portanto, se um aluno é lento ou é desatento, ou se ele é portador de alguma condição física deficiente, isso, evidentemente, é tomado como hipóteses para o problema, a deficiência ou o problema da aprendizagem que nós detectamos a partir na observação. As hipóteses podem ser testadas por observação, mais de uma, evidentemente, né, de uma forma direta, podem ser testadas por entrevistas ou por análise de documentos, não é? Com base, por exemplo, em relatórios escolares, fichas de matrícula dos alunos, etc., etc. Dissemos para vocês que falaríamos de duas técnicas de registro do comportamento, há várias outras, mas nós vamos trazer para vocês duas delas. Se vocês entenderem bem como funcionam as duas técnicas, nós nos damos por satisfeitos. Uma dessas técnicas chama-se técnica de registro contínuo. Como o nome está dizendo, é uma técnica por meio da qual nós registramos continuamente o comportamento, não é, na sequência da sua ocorrência, de vários comportamentos, evidentemente, num determinado ambiente. Quando nós não sabemos o que é que se passa no ambiente, necessariamente precisamos observar o que acontece, né, nesse ambiente, né, quais são os eventos comportamentais que o nosso sujeito participante ou participante emite, para que a partir dali, então, possamos tomar algumas decisões. Então, significa que observamos praticamente tudo, entre aspas, do que acontece nesse ambiente. Nós não vamos com foco num determinado comportamento, não. Nós observamos tudo, para a partir dali nos centrarmos num determinado comportamento que for de interesse para o nosso objetivo. Devemos, nesse registro, utilizar linguagem científica. Então, que fique claro para vocês que o registro contínuo é o primeiro contato do observador com observando o participante e o seu ambiente.
Devemos utilizar nessa técnica o registro, a linguagem científica, já dissemos para vocês o que caracteriza a linguagem científica. Devemos obedecer à sequência temporal de ocorrência dos eventos, então o registro é feito na ordem cronológica, né, na sequência temporal dos acontecimentos. Por exemplo, ao registrar as brincadeiras de uma menina de 2 anos numa creche, nós, observadores, devemos anotar assim: S, sentada no chão, levanta-se, corre na direção da boneca que está sobre a mesa, agarra a boneca, etc. O registro contínuo também é utilizado para fornecer ao observador elementos para estabelecer categorias comportamentais. A partir do registro desses eventos na sua sequência, podemos então categorizar, melhor dizendo, esses comportamentos de uma determinada forma. Por exemplo, se nós registrarmos assim: B, sentada no chão, levanta-se, corre na direção da boneca que está sobre a mesa, agarra a boneca, etc. Neste caso, esses comportamentos assim registrados nessa sequência vão permitir que nós categorizemos esses comportamentos como sendo brincadeira com objeto. Então, na próxima vez que nós formos observar, né, esta criança nesse ambiente, nós não precisamos mais registrar esses comportamentos nessa sequência. Esses comportamentos que ocorrerem nesta sequência, que já foram categorizados, são substituídos pela categoria brincadeira. Então, isso facilita os próximos registros. Os fatos que devem ser registrados dizem respeito à localização do sujeito, localização espacial, não é? A postura do sujeito, aos eventos comportamentais, aos eventos ambientais, físicos e sociais. Alguns cuidados são importantes, né, a tomar no registro de comportamentos, né? No caso, estamos falando de registro contínuo. É iniciar o registro informando a localização precisa do sujeito. Por exemplo, S se encontra no canto da sala de refeição, de pé, de frente à mesa 6, a aproximadamente 20 centímetros desta mesa. Deve-se indicar a pessoa que emite a ação. Por exemplo, S olha em direção à atendente. Ao registrar os eventos, devemos empregar o verbo no tempo presente. Muita atenção, porque o registro é um registro daquele momento, não é? Portanto, o verbo tem que estar no presente para dar a ideia da ocorrência no presente dos eventos, não é? Muito bem. Então, um exemplo é: S enrola a toalha. Não, S enrolou a toalha. S enrola a toalha, S sorri. É como se nós, observadores, fôssemos substituídos por uma câmera de vídeo, não é? Portanto, uma câmera de TV, né? É uma filmadora. A filmadora registra o comportamento no momento atual em que está ocorrendo, ok? Muito bem. Os referenciais a serem utilizados para indicar a ação envolvem objetos, pessoas ou partes do ambiente. Por exemplo, S anda até a cama, S conversa com uma menina, S vai até o corredor. As partes do corpo do próprio sujeito devem ser também indicadas. Por exemplo, S põe as mãos na testa. Deve-se usar o grau normal ao se fazer referência a objetos. Por exemplo, S ergue o braço da boneca, em vez de S ergue o bracinho da boneca. Devemos evitar grau aumentativo ou grau diminutivo. Devemos registrar as ações que ocorrem, de fato, e não aquelas que não ocorrem. Porque se um comportamento, de fato, não ocorre, então ele não pode ser registrado porque não ocorreu. Não se registra a não ocorrência de um determinado comportamento. Por exemplo, devemos evitar registrar assim: S cai, mas não chora. Mas não chora. Não chorar não significa que não houve choro, não houve emissão desse comportamento, então não se registra. A segunda técnica de registro de comportamentos que nós consideramos importante para vocês aprenderem é a técnica de registro contínuo categorizado. Antes tínhamos falado da técnica de registro, não é? Agora estamos falando de uma técnica de registro que já que envolve, que tem como objeto as categorias comportamentais. Então, é um registro com base em categorias pré-definidas. As categorias comportamentais
pré-definidas podem ser pré-definidas com base em algum trabalho anterior que o próprio pesquisador realizou. Portanto, se um pesquisador já fez um trabalho sobre brincadeira na creche, evidentemente que ele já estabeleceu as categorias, os comportamentos que definem, que envolvem, que constituem a categoria brincadeira. Então, ele não precisa mais definir essas categorias. Ele já utiliza as categorias que ele mesmo já estabeleceu. Também, as categorias podem ser definidas com base no conhecimento sobre o assunto, as leituras que o pesquisador já fez, não é? Na literatura, evidentemente, ou em trabalhos que outros pesquisadores realizaram. As categorias, então, comportamentais, são o significado, constituem o significado das palavras que nós utilizamos para descrever, os eventos. Então, significa que estamos aqui, com base na linguística, a falar da relação que a linguística estabelece, que a linguística considera como importante, a relação que nós, pelo uso da linguagem, estabelecemos entre as palavras que nós utilizamos, não é? E as coisas para as quais nós fazemos referência, as coisas que nós utilizamos como referências, não é? Coisas ou eventos, né? Então, se eu conheço uma palavra para designar um objeto mesa, então a palavra designa o objeto, então o objeto é o referente para a palavra, que é um símbolo, né? Ou um tipo de signo também, não é? Muito bem, então significa dizer que as palavras designam a realidade, não é? Não é o contrário, não é? As palavras designam a realidade, então nós precisamos utilizar num determinado meio cultural, num determinado contexto verbal, numa determinada cultura, aprendemos a utilizar palavras para designar as coisas, né? Usamos em português palavras que designam a mesa em português, em francês é uma outra palavra, em inglês é outra palavra, no mandarim é uma outra palavra. Então, significa que referente é o mesmo que significado. Referente é o significado do símbolo, não é? E a sociedade é que determina, é que define o significado do símbolo. É a cultura que determina isto. Então, o significado é dado culturalmente ou socioculturalmente. A implicação de tudo isso é que a sociedade, a cultura particularmente, de uma determinada sociedade, determina o significado ou sentido que o referente confere às palavras ou aos signos. Assim, as categorias que são elaboradas pelo observador a partir das observações expressam esse significado ou esse sentido. E esse significado ou sentido constitui, então, uma forma de nós interpretarmos ou enquadrarmos o nosso objeto de observação. Tá? Todos nós fazemos enquadramentos, todos nós interpretamos, quando observamos um evento, um fato ou fenômeno. Dissemos na videoaula 6, parte 1, que devemos evitar que nossas crenças, nossos valores, nossas hipóteses interfiram inicialmente no objeto da observação para isso não atrapalhar. Mas não significa que nós estejamos alheios à utilização das nossas hipóteses, das nossas crenças, dos nossos valores. Temos que fazer um esforço para que nós não utilizemos essas crenças, esses valores, essas teorias pessoais a priori. Só que a interpretação, o enquadramento que o observador faz ao observar um evento é uma interpretação ou enquadramento a posteriori, a partir do significado dado socialmente. Tá? O observador deve abrir mão do seu enquadramento pessoal, priorizando o enquadramento social, o enquadramento que nós chamamos teórico, das teorias. Muito bem. Enquadramentos a posteriori, então, são formais, são chamados de teorias.
são diferentes dos enquadramentos pessoais do observador ou enquadramentos a priori. A conclusão a que chegamos, então, segundo a linguística, não é, de um determinado ponto de vista linguístico, evidentemente, não é, que algumas teorias psicológicas recomendam que, ao observarmos um evento, um fenômeno, um fato, nós, observadores, devemos evitar que nossos enquadramentos pessoais interfiram no significado do que nós observamos, né? E significar, então, a posteriori equivale à elaboração de categorias após a coleta ou a recolha de dados, como vocês queiram dizer, como o seu fundamento. Então, devemos, segundo essas teorias, significar a posteriori e não significar a priori. A observação de comportamento, né, ela pode ser fidedigna ou não. Ela pode ser fiel ou não. Dois observadores independentes podem concordar, na maioria das vezes, ou algumas vezes, ou podem discordar quando observam um determinado comportamento. Quando mais treinados forem, né, menor é a discordância entre eles. A fidedignidade da observação é um indicador de objetividade e precisão da observação como instrumento, né? Muito bem. Então, a fidedignidade é muito importante porque permite gerar constância, né, no registro de determinados eventos comportamentais, né? Tanto por dois ou mais observadores independentes. Quando nós queremos avaliar a fidedignidade entre observações, pelo menos usamos dois observadores, mas pode haver mais de dois, mas pelo menos dois. E são observadores independentes porque são observadores que não se comunicam entre si quando observam um determinado evento. A importância da fidedignidade consiste no fato também de evitar que o registro se distancie da realidade. Quanto mais próximo da realidade estiver o registro, melhor é o registro. Mais fidedigno mais preciso ele é. Também há outro aspecto dessa importância reside no fato de que permite aferir o grau de concordância entre observadores pelo registro simultâneo dos mesmos eventos. Se nós, então, falamos de fidedignidade, de concordância, precisamos, então, utilizar algum instrumento que possa aferir a concordância da observação pela obtenção de um determinado índice de fidedignidade que, em psicologia experimental, considera-se como desejável, aquele que apresentar 80% ou mais. Então, temos que usar uma fórmula para esse cálculo. A fórmula é assim, definida assim. É o somatório do menor número de ocorrências comportamentais dividido pelo somatório do maior número de ocorrências comportamentais multiplicado por 100. Nós temos nesta tela um exemplo de registro de comportamentos vários, como correr, parar, andar e pular, feito por dois observadores independentes, A e B, sendo que esse registro foi feito no intervalo temporal de 2 minutos. No primeiro, cada minuto foi dividido em intervalos de 15 segundos para a observação. Então, o registro era feito de acordo com intervalo. Por exemplo, primeiro intervalo de 15 segundos, o observador A registrou o comportamento de correr, como tendo ocorrido, também o registrou no segundo e o registrou no terceiro. E vocês podem ver que o observador B também fez a mesma coisa. Registrou este mesmo comportamento nos 3 primeiros intervalos do tempo de 1 minuto, primeiro minuto. Já o comportamento de andar também foi registrado, mas no último intervalo, por ambos os observadores. O comportamento de pular foi registrado apenas pelo observador A no segundo intervalo. O comportamento de correr foi registrado nos mesmos intervalos pelos 2 comportamentos, sendo que o observador B o registrou também no primeiro intervalo.
O comportamento de parar foi registrado como tendo ocorrido no último intervalo pelos 2 observadores. A cor amarela sinaliza os intervalos em que os mesmos comportamentos foram registrados pelos 2 observadores. Ok? Então, para calcularmos o índice de fidedignidade, vamos somar as ocorrências registradas pelos 2 observadores. O observador A registrou 9 ocorrências comportamentais, o observador B registrou 8 ocorrências comportamentais. Se nós dividirmos 8 por 9, menor número de ocorrências, o somatório do menor número de ocorrências pelo somatório do maior número de ocorrências, multiplicarmos por 100, vamos obter 88,89% de fidedignidade, que é uma alta fidedignidade, porque é superior a 80%. Muito bem. Passando agora para o segundo momento desta videoaula, da parte 2, nós gostaríamos que vocês, né, a título de exercício, mas pensando, né, pensando no momento de avaliação desta sexta videoaula, parte 1 e parte 2, gostaríamos que vocês refletissem, não é? E depois nós apresentaremos para vocês uma questão de avaliação, que vocês refletissem sobre a pertinência ou não de nós utilizarmos, né, uma linguagem científica na observação de comportamento em educação, e a pertinência ou não de nós utilizarmos algumas técnicas, vocês já ouviram agora, né? Viram e ouviram falar de 2 delas. Será que é importante termos esta preocupação de precisão de uma linguagem, de uso da linguagem científica, precisão na observação? Muito bem. Falaremos sobre isso na avaliação, mas pensem nisso. Muito bem. Neste segundo momento, vamos apresentar para vocês, de uma forma breve, tá, alguns aspectos relacionados à observação. No primeiro caso, vamos falar da observação, falar para vocês de observação da prática docente, né? A observação na prática docente realizada no contexto de estágio. Vocês viram, numa videoaula que já passou, que o estágio na docência, né, o estágio curricular, portanto, programado, né, para os alunos que desejam ser professores, o estágio é importante porque permite que os alunos entrem em contato com uma realidade muito diferente daquela realidade da sala de aula, não é? Muito bem. Então, com base num texto de Branès, né, observação publicado em 2013, cujo título é Observação em Sala de Aula de Língua Estrangeira, um processo inicial da reflexão crítica, não é? Com base nesse texto, nós vamos fazer algumas considerações. O texto é um relato, um artigo, um relato de uma pesquisa que foi feita por essa autora, que faz parte, ela está afeta a uma universidade, a Universidade Católica, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Como vocês sabem, no Brasil existem várias universidades católicas muito importantes de renome. Ela era, portanto, uma docente filiada a essa universidade. O objetivo da pesquisa foi compreender criticamente uma prática de observação como instrumento metodológico, prática de observação, né, como instrumento metodológico para o desenvolvimento da reflexão crítica no contexto de uma disciplina, que no contexto, na verdade, na prática de estágio, no contexto de estágio, né, que fazia parte de uma disciplina de língua, portanto, o estágio foi desenvolvido ao longo de uma disciplina de língua portuguesa chamada Prática de Ensino, estágio curricular supervisional. Muito bem. A autora utilizou como procedimento anotações em diários e relatórios produzidos por alunos em estágio, não é? Na formação inicial de docente de um curso de letras da instituição referida. Como é que nós podemos contextualizar a pesquisa relatada no artigo, né? Houve observação didático-pedagógica. Essa observação didático-pedagógica estava voltada não somente para a sala de aula, evidentemente, mas também para a própria escola,
como um todo, não é? Que a autora chama de um todo socioculturalmente situado. Portanto, o que é a escola? É um ambiente onde ocorre interação entre alunos e professores e funcionários, onde os pais também participam e há, portanto, diversas culturas aí presentes, né? As realidades são múltiplas. A abordagem utilizada foi a observação didática, a sala de aula, o cenário foi observado, de observação, foi caracterizado como um cenário em que houve destaque para o professor de uma turma, da escola de aplicação da instituição referida. Muito bem. Vejam que no Brasil é muito comum encontrarmos em universidades, particularmente em universidades públicas, mas não só, né, como neste caso, que é uma universidade católica, nós encontrarmos frequentemente escolas, né, localizamos chamadas escolas de aplicação, são espaços pedagógicos em que os alunos realizam prática de ensino, não é, onde professores podem levar os seus alunos também para conhecer a realidade da sala de aula, professores de várias disciplinas. Então, é uma espécie de laboratório pedagógico. Os observadores foram estudantes, né, 3 estudantes em fase de estágio curricular e uma professora da disciplina referida. Os instrumentos de utilização foram ficha-guia de observação, envolvendo aspectos informativos sobre o contexto observado, desenvolvimento da atividade observada, tá? Também, e ainda envolvendo documentação pedagógica. Houve a utilização de diários de observação, além de relatórios do estágio. Esperava-se, como resultado, que houvesse aprendizagem da observação da prática docente, na formação inicial, pela interação, por meio da interação dos formandos com docentes experientes. Isso acontece muito, então, quando alunos que pretendem ser professores fazem estágio interagindo com professores que já têm experiência pedagógica. As questões de partida foram 2. Primeira questão, o que revelam, melhor dizendo, o que revelam as reflexões dos alunos estagiários nos diários e relatórios de observação utilizados? Então, vejam que contou-se com reflexões. E a pergunta é, essas reflexões revelam o quê? Né? Muito bem. A outra pergunta, essas reflexões relacionam-se às ações da reflexão crítica? Teoricamente, a autora baseou-se, não é, no grande educador e pesquisador Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido, publicada inicialmente em 1974 e republicada em 1987. Qual é a importância da observação da prática docente, segundo a autora do artigo? É que permite compreender a transformação, né, dos processos de ensino-aprendizagem em sala de aula, iniciando-se por uma série de questionamentos. Né? Permite compreender esses processos e permite, de alguma maneira, atuar para que esses processos sejam transformados. Por exemplo, se um professor tem uma prática de ensino que não permita que os alunos sejam autônomos, a reflexão sobre isto, pode gerar mudança na postura do professor. Vamos ver, então, em que consistiu a observação docente que a autora propôs. Ela propôs definir a observação docente como um procedimento metodológico que consiste em observar um fenômeno, um fato ou uma situação, tomar a informação e registrá-la, já vimos isso, né? Ela não fala da técnica de registro, mas ela considera a importância do registro para análise posterior, como sendo um elemento fundamental para todo o processo de pesquisa em sala de aula, pelo fato de nada se apoiar o pesquisador para a coleta de dados. A autora utilizou como suporte teórico 3 tipos de reflexão que Donald Schoen defende numa obra publicada em 2009,
cujo título é Educando o Profissional Reflexivo, um novo design para o ensino e aprendizagem. Primeiro tipo de observação que ela apresenta com base neste autor é a chamada reflexão técnica, que permite, tá, a busca de solução para problemas, né, que o docente descobre, né, ou enfrenta nas descobertas científicas e nos conhecimentos teóricos. Ou seja, em outras palavras, a reflexão técnica diz o seguinte: se um professor se baseia na ciência e nos conhecimentos teóricos, não é? Ele consegue, não é, com base na ciência, solucionar os problemas que ele enfrenta na prática docente. Outro tipo de teoria em que se baseou o artigo é a reflexão prática, outra base teórica. A reflexão prática, né, que caracteriza-se como pelo fato de ter como foco, tá, a compreensão das ações a partir da própria experiência, da realidade e conhecimento do mundo. Então, a própria experiência do professor, né, e com base na sua realidade, na realidade em que ele vive e no conhecimento que ele tem do mundo, isso pode permitir que ele reflita, não é? De forma prática, tá? É uma reflexão que tem como base a própria prática, não é? Então, isso é importante porque a reflexão prática valoriza a prática profissional como momento de construção de conhecimento. Nós já falamos isso em videoaulas anteriores, enfatizando a necessidade de o professor refletir sobre a sua própria prática e a necessidade de o formando na prática, formando portanto, nos cursos de formação de professores, que o formando dê importância para a prática docente como tanto objeto de investigação científica. A terceira base teórica chama-se reflexão crítica, que permite articular, né, a reflexão teórica com a reflexão prática. Quais são as ações envolvidas, ou quais foram as ações envolvidas na observação que a professora quis realizar no âmbito da pesquisa, né? As ações têm a ver com o desenvolvimento da atenção, né, por parte dos participantes, a reflexão crítica, a motivação, a alteridade, a preocupação com o outro e a afetividade. Houve alguns cuidados, houve a necessidade de tomar alguns cuidados, como, por exemplo, evitar que os estagiários detectassem erros, avaliassem o professor e emitissem juízos de valor. Não é que não observassem erros, mas que não dessem importância a esses erros, porque esse não era o foco, né, da sua atividade de investigação. Fomentar a atitude de colaboração no processo coprodutivo de novos sentidos e significados para a prática docente, tá? O observado deveria, no caso, o professor, deveria ser visto como uma pessoa com quem, né, seriam discutidos aspectos reais de suas aulas, né? Tanto aqui, a autora quis chamar a atenção para a pertinência de haver uma interação em todo o processo, minimizando a tensão geralmente gerada, que nós sabemos que quando um professor é observado por estagiários, que não são professores, né, evidentemente que ele fica realmente tenso. É por isso que se considera que o professor é autônomo na sala de aula e só permite que alguém entre na sala de aula, só alguém pode entrar na sala de aula só se ele permitir, se ele der autorização. Os resultados obtidos e a discussão que foi feita com base na pesquisa. Vamos ver. Como resultados, houve um conjunto de reflexões, como incentivo para a busca de soluções de determinados problemas que foram observados. Na esfera do convívio escolar, o que é que se aprendeu, não é? Que a participação permitiu que os estagiários assumissem um papel diferente do papel já vivido, tanto como estudantes, anteriormente, quanto como estudantes no próprio curso de graduação, não é? Essa vivência foi muito importante,
não é? E os participantes aprenderam que estudar para ser professor é muito diferente, e ver o que os professores fazem é muito diferente do que é ser professor ou professora, né? Ou seja, estudar e observar não é suficiente, tá? O importante é fazer. Tanto significa que eles não estavam ainda completamente preparados para entender o que é ser professor, né? Já tinham dado algum passo. Para entender isso, eles tinham que exercer a ação docente. É por isso que nós dissemos para vocês, com base nos teóricos da educação, de que ser professor é um processo contínuo, né, e permanente, né, ao longo da vida. Houve a percepção das dificuldades demonstradas pela professora observada em matéria de disciplina em sala de aula, isso realmente chama muita atenção dos estagiários, né? Houve a percepção da forma pela qual foi feita a organização da interação verbal no cenário da sala de aula, produzindo a construção de espaço para autocríticas, isso foi muito importante, que os participantes relataram, e a participação dos alunos, efetivamente, no processo também foi importante. Um outro artigo que nós gostaríamos de compartilhar com vocês para terminarmos esta segunda parte da sexta videoaula foi publicado em 2020 por Franco e Vieira. O título é A Observação por Pares com boa prática pedagógica no ensino superior, considerações e recomendações a partir de um estudo piloto. É interessante esse texto, vamos dissecá-lo, vamos apresentar alguns aspectos, tá, desse texto. O trabalho, o artigo, derivou dos resultados produzidos com a implementação de um projeto em Portugal, que foi feito inicialmente na Universidade do Porto, foi, na verdade, um projeto desenhado e aplicado pioneiramente na Universidade do Porto, depois expandiu para outras universidades portuguesas, e o projeto chama-se De Par em Par, né? É interessante o nome do sujeito, porque, na verdade, faz referência à chamada observação feita por pares, observação por pares. É isso que nós vamos apresentar brevemente para vocês. A observação por pares tem um objeto e tem um objetivo. O objetivo é criar uma cultura de colaboração docente para a melhoria de práticas pedagógicas num contexto de confiança e parceria entre pares. Portanto, aqui não se trata de observação de professores feita por alunos, estagiários. Trata-se de observação de professores e professoras feita ou realizada por professores e professoras, por pares, portanto. Por que criar uma cultura de colaboração? Porque a literatura mostra, e a prática também referenda, que, infelizmente, os professores não se sentem à vontade para serem não apenas observados por alunos numa pesquisa, mas também não se sentem à vontade ao serem observados pelos próprios colegas. Então não há esta, digamos, abertura. E não existe isso, não é? Porque impera, infelizmente, a competição entre docentes e não a colaboração. Essa cultura de colaboração objetivada, né, é realizada, segundo o artigo revela, mediante o diálogo, né, entre os pares e a reflexão crítica, né, que a observação permite. O objeto da observação por pares tem a ver com as competências de ensino. Tá? Portanto, quando se observa o comportamento de um professor ou de professores ao lecionarem, o objeto, né, de observação são as competências que o professor apresenta no ato de ensinar, né, e não os conteúdos didáticos. A importância do projeto que deu origem a este artigo está no fato de que a formação continuada de professores é profícua, porque é uma grande oportunidade para que eles desenvolvam competências e pratiquem estratégias que lhes permitam melhorar as suas práticas docentes. É uma ferramenta de gestão do saber sobre o que é ensinar, sobre como se ensina e por que se deve ensinar. É uma ferramenta útil, então, para a qualidade docente.
A observação por pares é importante porque é a primeira experiência de feedback que os professores recebem dos seus colegas quanto à sua maneira de ensinar, né? É parte do que a literatura chama de abordagem reflexiva, que pode apoiar e melhorar o ensino-aprendizagem. E nós já falamos para vocês nas aulas anteriores da importância da abordagem reflexiva no ensino, na prática docente. Quando se faz uma abordagem reflexiva, né, isto permite, né, a discussão sobre as práticas pedagógicas, bem como a disseminação de boas práticas de ensino. A observação por pares é uma ação formativa, norteada pelo objetivo de um professor providenciar feedback a outro professor para apoiar a melhoria da prática docente. As bases da observação por pares, né, são a relação entre o ensinar e o aprender, né, em loco, tanto no local da própria prática ensino, considerando as características dos estudantes e do próprio contexto de ensino. Muito bem. A observação por pares, ela gera ganhos, não é? Ganhos tanto para o observado, para o professor que está na berlinda, quanto para o observador. Para o observado, o ganho é caracterizado como feedback informativo que o par fornece. E o par aqui é considerado amigo crítico, né? É aquele professor, desculpem, aquele colega, ou aquela colega, que não deixa de fazer críticas, mas é um amigo crítico porque ele faz uma crítica construtiva e enriquecedora, imparcial, muito bem, mas livre de juízos de valor ou de valores, igualmente construtiva, não é? Focada nos aspectos positivos e nos aspectos a melhorar. Então, não é uma crítica que vá enfatizar, os handicaps, né? As grandes dificuldades, os grandes problemas que todos os professores têm, evidentemente, como seres humanos, não é? Mas isso não é o importante. Né? O importante é apontar os aspectos positivos e os aspectos que têm que ser melhorados. Para o observador também, a observação por pares gera ganhos. E os ganhos são resumidos na aprendizagem que o observador passa a ter por meio da sua participação no ensino, né? Proporcionando novos insights sobre a própria forma de ensinar. Ou seja, o observador, quando observa o colega, né, em sala de aula, ele, na verdade, ele acaba também refletindo sobre possíveis aspectos que ele precisa melhorar no seu ensino. Tudo que tem vantagens também tem desvantagens. A observação por pares apresenta como desvantagens eventuais reservas dos professores em ver as suas aulas observadas, como nós já dissemos, né? Porque, de fato, os professores consideram, né, que o ensino é um ato de caráter privado. E, além disso, né, a outra desvantagem é que professores não necessariamente têm disponibilidade de tempo para participarem em programas desse tipo, em programas de observação por pares. Uma outra desvantagem é que professores com mais anos de experiência docente são menos receptivos à observação, são menos receptivos à participação como observandos em projetos desse tipo em relação a professores iniciantes. Os professores iniciantes parecem que são mais autocríticos, mais abertos, estão com mais vontade de aprender e estão com mais necessidade também de aprender, pelo menos consideram-se assim, e então estão mais abertos.
o que é que os autores do artigo recomendam e nós repassamos aqui para vocês, caros formandos e caras formandas. A observação por pares é muito, muito importante, principalmente para instituições de ensino superior que não têm a tradição de exigirem que os seus docentes tenham a formação pedagógica. Felizmente, a Escola Universitária Católica atendeu à exigência legal de instituir este curso, que está na fase final, e provavelmente será repetido, não é? Para que os professores tenham a formação pedagógica, e nós já vimos, e vocês certamente concordam, que uma boa formação pedagógica do professor faz toda a diferença. Então, o programa de formação por pares é um precursor da institucionalização da formação pedagógica obrigatória aos professores de ensino superior. No Brasil, hoje, os professores de ensino superior que passarem um concurso e não tiverem a formação pedagógica, precisam tê-la, e há um prazo de 3 anos, que é o prazo chamado estágio probatório, para que eles realmente cursem a formação pedagógica e, portanto, estejam aptos e sejam considerados professores efetivos. Caros formandos e caras formandas, muito obrigado a vocês pela atenção dispensada nesta videoaula, atenção dispensada em todas as videoaulas que nós apresentamos para vocês. Teremos o prazer de, em breve, estarmos em pessoa, in loco, na Universidade Católica de Cabo Verde, para continuarmos dando a nossa colaboração para que este curso termine com êxito e vocês tenham todas as condições para realizarem ou continuarem realizando o projeto de intervenção. Alguns certamente já começaram, possam ter êxito neste projeto e terminem este curso com o melhor desempenho possível. Depois da disponibilização desta videoaula, apresentaremos para vocês algumas questões de avaliação. Mais uma vez, reiteramos, professor Florencio e eu, os nossos agradecimentos e até breve. Muito obrigado.